Eu coloquei, né? Nós estamos aqui no ano de 2017, ser vencedor é um estilo de vida. Então, se é um estilo de vida, eu coloquei o vencedor é ensinável. Por que é ensinável? Porque aquele que aprende tem mudança de vida. Aquele que não aprende não tem. Se você de repente vai para a escola, mas não fica na sala de aula, mas não participa do curso, mas não faz parte lá daquilo que está tentando ser passado para você, você vai sair de lá depois de 1 ano, de 4 anos, de 3 anos, não importa o tempo, e você vai sair do jeito que você entrou, ou seja, com ausência de tudo, ou sem nada. Agora, aquela pessoa que vai determinada a ouvir, absorver e receber a manifestação de Deus, ele vai receber algo novo na igreja, e se for na escola, na escola. Então nós temos que estar abertos a ouvir a voz de orientação. Amado, nosso amor, a nossa comunhão não é declarada por aquilo que nós falamos, e nem por aquilo que nós fazemos simplesmente, mas por aquilo que nós fazemos da direção de Deus. Porque simplesmente fazer não é o que nos indica, o que nos potencializa a termos aí uma intimidade grandiosa com o Senhor, ou fazer a vontade de Deus, ou ser, vamos dizer, apercebido com alguém que tem um relacionamento. É como se eu estivesse numa escola, e de repente naquela escola é uma faculdade de medicina, e eu estou lá e falo, vou sair daqui um bom contador. Tudo vai dar certo. Aquele lugar não é para ensinar as pessoas a serem contadoras, é para ensinar a ser médico. E muitas vezes na área espiritual acontece a mesma coisa. A Bíblia diz, por ali, por ali, por ali, e a pessoa vai por aqui. E aí ele está dentro da igreja? Está. Está dentro da faculdade? Está. Ele está debaixo da voz de um comandante, de um professor? Está. Mas ele está totalmente contrário à orientação. Então, automaticamente, quando terminar o período, ele não vai se dar bem, não vai ser aquilo. Então nós precisamos de antemão entender que aquilo que o Senhor coloca para nos ensinar, para nos orientar, não é para nos diminuir, mas é para acrescentar a realização ao projeto que Deus preparou. Deus preparou um projeto, e esse projeto vai acontecer, mas da forma que você entender o mistério e seguir a sua palavra. Se você não segue a sua palavra, você pode até achar que está tudo bem. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas aprendem que dar dinheiro para pobre é um negócio bom? Eu ajudo os necessitados, os carentes. Olha, eu sou aquela pessoa que dá sopa no dia do Natal, eu dou lá o peru, eu faço isso no dia tal. Peraí, não foi isso que Deus pediu. Ele quer que você mude a vida daquela pessoa. Ele não quer que você dê para ela mais um dia de vida. Ele quer que você dê para ele vida, e vida em abundância. Ou seja, ser bonzinho está com nada. Ser bonzinho é fantasia. Ser transformador é de Cristo. Ser realizador é de Cristo. Quando eu entendo esse mistério, eu começo a mudar. Por quê? Porque eu não sei como Deus vai trabalhar. Você lembra de Jonas? Jonas recebeu uma ordem para ele ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Ele recebeu uma ordem e ele foi. Ele só foi para o lugar errado. Estava no coração de Deus, mas ele estava dentro do barco, é verdade, mas ele estava para o lado contrário. E aí que nós não entendemos muitas vezes que o que Deus está pedindo para nós não é uma grande invenção, é apenas uma realização. Eu já vi pessoas que vamos falar, dependência química, para serem libertos ficaram 9 meses dentro de uma casa de recuperação. E eu já vi pessoas que foram libertos em uma oração. Mas Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Deus trabalha na medida da possibilidade. Se aquela pessoa está envolvida com isso, Deus faz aquilo. Se ela não estiver envolvida, então a coisa pode ser mais difícil. O pastor Sandro foi um. Quando ele foi liberto das drogas, ele desmanchava carro, fazia um monte de coisa feia aí, andava armado direto e tal, e de repente ele namorava com a pastora Sheila. E aí um dia ela falou para ele assim, olha, eu me converti. Ele falou, sujou. Agora ela vai querer ser crente. E aí ela chegou e falou assim, e agora não dá mais para namorar, porque agora você tem a sua visão, e eu quero seguir a visão da igreja.
E ele pensou: e agora? Como é que eu resolvo isso? E ele avaliou que ele era dependente, que ele desmanchava carros para uma pessoa aí, para poder ganhar um dinheiro para usar tudo em droga, e que se ele continuasse daquele jeito, daqui a um tempo ele morreria, e aí ele não teria nem a namorada e nem mesmo os amigos, porque ele morreria. E aí um dia, numa quarta-feira à tarde, eu estava ministrando na igreja pequena lá, e de repente entra um sujeito magro, bem magro, não parece, né? Quem olha o pastor Sandro hoje vê ele bem gordinho, mas ele era bem magro, e a igreja não era grande, mas ele foi nas últimas cadeiras e entrou embaixo das últimas cadeiras, e ele ficou com a cabeça enfiada embaixo da cadeira. E eu falei: pronto, chegou o nóia. O que o cara vai fazer embaixo da cadeira no começo do culto? Mas eu falei assim: não pode parar o culto para ir lá e falar: ô sujeito, deixa ele lá, quando acabar o culto eu vou lá e vou orar por ele, e vou... Acabou o culto, meu irmão, estava dando a bênção apostólica lá, ele saiu loucamente pela porta e foi embora. Eu falei: e agora? Eu achei que ele já tivesse dormido, porque quase 2 horas de culto, uma pessoa embaixo de uma cadeira, está dormindo. Ele levantou e foi embora. Passa alguns dias, ele aparece, e já aparece com uma cara diferente. E ele falou: posso falar com o senhor? Eu falei: depende, né? Mas vamos, o que ele vai falar? E ele falou assim: aquele dia eu resolvi entrar na presença de Deus e fazer um pedido para Deus. E eu falei para ele, eu falei: Deus, está vendo? Estou perdendo já a namorada, vou perder a minha continuidade, meus amigos tem alguns que estão morrendo pelo caminho, ou de bala, ou de droga, e eu quero pedir uma coisa para o senhor. Se o senhor é Deus, como eles falam, ou o senhor me mata, ou o senhor me cura. Não quero terceira possibilidade. Ou o senhor me liberta dessa droga hoje, do álcool hoje, ou o senhor me mata hoje. Eu não quero mais continuar. Deus preferiu fazer o que com ele? Morto ele não está. Ele foi liberto numa tarde, debaixo de uma cadeira. Ele precisou de casa de recuperação? Você entende como é que funcionam as coisas de Deus? É por isso que nós precisamos ser ensináveis. Se você ouvir o que Deus faz, não queira ser Deus, deixa Deus fazer. Não queira tomar o lugar dele. Você tem que estar disponível. Eu estava disponível. Eu estava lá para falar com ele, fui até querer falar com ele, ele foi embora. Trabalhei muito junto com ele, com o pastor Sandro, porque a gente foi trabalhando a parte espiritual, foi ensinando. Às vezes, como todo bom dependente, tinha momentos de aflição, e ele já queria parar, depois ele queria continuar, mas a gente foi trabalhando ao ponto dele se livrar daquilo. E nós entendemos esse mistério. Ser ensinável é um posicionamento. Você precisa estar de ouvidos abertos. Você precisa respeitar o quê? Os princípios de Deus, a palavra de Deus. E uma das coisas mais importantes é que você precisa saber que se Deus colocou alguém para te ajudar, você precisa amar essa pessoa. Ó, apóstolo, você precisa amar aquele que Deus colocou para te ajudar. Mas por quê? Porque se você fizer isso, você está mostrando para Deus que você é uma pessoa ensinável. Por quê? Porque se você não respeita ou não reconhece nem quem quer te ajudar. Sabe aquele cachorro, quando você vai colocar a comida, ele morde sua mão? Você fala: ó, o cachorro praga miserável, né? Porque você está querendo pôr comida, ele quer morder a sua mão. Ele não respeita nem aquele que o alimenta. O que você faz daqui a pouco? Você arruma um jeito de dar ele, não arruma? Eu vou dar ele para alguém, vou mandar para um sítio, para uma chácara, vou deixar ele para que ele possa ter a vida dele e eu ter minha mão de volta. Porque ele me morde, ele quer morder, ele não serve para ser meu amigo. Se eu dou amor, eu espero receber amor. Mas se você espera isso de um animal, que tem amor por você, ele nem é racional, quanto mais de um ser humano, que diz que é racional. Então a primeira coisa que nós temos que começar a reconhecer, que ser ensinável requer você amar quem te ajuda. Estar realmente com cuidado quando você vai abrir a boca. Pensar 2 vezes quando você vai falar. Por quê? Porque eu quero ser ensinável. Então quem fala demais fala muita
besteira. Meu pai falava isso, ele tem duas maneiras de aprender. Uma é errando e apanhando, e a outra é ouvindo e aprendendo. Eu preferia a segunda. Eu fui sempre daqueles que parava para perguntar para as pessoas como devo fazer, de que maneira devo fazer, e ouvia. E não importava quem fosse. Ah, mas ele só tem a 7ª série e eu já sou formado em faculdade, eu vou ouvir essa pessoa? Vou. Porque se ele tem a experiência daquele negócio, é porque ele já fez muitas vezes. E eu vou roubar a experiência dele com todo carinho. Vou ouvir, vou aprender e vou executar. Nós precisamos estar aptos a isso. Por quê? Porque nós podemos apanhar para aprender, ou podemos aprender sem apanhar. O que você prefere? Quer apanhar? O nosso amigo Jonas teve que apanhar. Vai para Nínive. Não vou para Tarsis. Aí quando ele estava no meio do caminho, o que aconteceu? O barco teve uma tempestade, ele começou quase a afundar. E aí vão lá e falou para ele: cara, você está dormindo? No meio de uma tempestade dessa você está dormindo? E aí ele fala assim: porque essa tempestade é minha culpa. O quê? Aí tiraram a sorte e viram que caiu nele mesmo. E aí ele conta, sabe o que acontece? Deus me mandou para assim, eu fiz assim. E eles falam: mas que miserável. Aí sabe o que ele mesmo fala? Me ponham num barco e me lancem fora, que vai acalmar. Eles fazem, colocam ele num barquinho, colocam ele fora, e tudo se acalma. Se acalma para os outros, para ele não, porque ele continua fora do propósito. E aí é que o peixe vai lá e engole ele. O grande peixe engole ele. Um chama de baleia, outro não sei qual é o peixe, não perguntei, né? Não tinha o carimbinho do CIF nele, nem nada. E de repente o peixe grande engole. Quando ele é levado para as profundezas, para o fundo, ele vê o calor, ele vê a situação, ele sabe que vai morrer. É onde ele faz o quê? Clama a Deus. E quando ele clama a Deus, o Senhor responde. Faz o peixe ir até a borda e vomitá-lo, para ele sair ileso. Para quê? Para fazer o que estava determinado. Voltamos ao início de tudo: fazer o que estava determinado. Ele gastou o dinheiro da passagem, ele podia ter pelo menos viajado em paz. Não, foi tudo até ele chegar e voltar para o mesmo lugar e começar tudo de novo, porque ele não era ensinável. Deus teve que fazer ele passar por dificuldade. Pergunta para a pessoa do lado: você é ensinável? O que ele falou? Sim, sim, sim. Esse sim foi meio fajuto, mas tudo bem, eu não vou discutir pelo sim. O importante é você entender a mensagem, né? Muitas são as orientações que nos foram ministradas através da parábola de Jesus da Bíblia. Você viu quantas parábolas Jesus ministrou para que as pessoas entendessem? Ele descia um nível, ele começava a contar historinha, ele fazia coisas assim mirabolantes para ver se o pessoal entendia. Apesar de serem muitas, quantas delas nós temos nos comprometido a cumprir para honrar a Jesus? Quando você lê a Bíblia, quantas vezes você fala assim: pô, errei aqui, eu estou errando aqui? Ou quando você lê a Bíblia, você lê que nem um livro só, aquele que lê o livro e uma historinha a mais para ser contada, porque em todas elas tem algo para a gente aprender. Em todas elas tem algo que Deus quer nos mostrar. Foi falado agora há pouco de Abraão. Ele saiu da terra que ele estava, abandonou a família, parecia que ia perder, e no final se tornou pai de multidões. Teve aflições? Teve. Não podia ter filhos? Não, mas teve o filho. E aí nós falamos: olha lá, ele passou por momentos difíceis, Deus deu a ele ensinamentos, e nós olhamos no final e vemos um grande homem, um homem que ninguém esquece, nem nós, nem os árabes, ninguém esquece, né? Pode falar tanto do cristão quanto dos muçulmanos. Quando fala de Abraão, está falando do pai né? Aquele que iniciou, dos dois lados. Foi ali que a coisa se abriu, e nós entendemos isso, que tem algo muito grande na vida daquele homem, porque ele ouviu e obedeceu, foi ensinável. Se nós desejarmos ter o nosso nome escrito
lá no céu, se nós desejarmos ser diferentes, eu preciso pensar que tudo aquilo que Jesus declarou é para ser efetivado ou efetuado na minha vida. Não é uma coisa passageira. Não é eu falar de milagres e dizer milagres lá. Não é eu falar de maravilhas lá. O Senhor está dizendo que você é portador disso. E quando eu olho para a Bíblia e começo a entender o que Deus está falando lá, eu tenho que puxar aquilo para dentro da minha vida. Aquelas parábolas fazem parte da minha vida, fazem parte dos meus dias. Se não fosse para honrar ao Senhor, pelo menos para você, sabe, saborear, viver, ter essa alegria, ter essa vida plena. Alguns dizem que têm dificuldade, pois não conseguem obedecer. Já reparou isso? Tem gente que você fala, meu, Deus está falando. Ele fala, mas não dá, eu não penso assim. Já viu isso? Eu não penso assim. Quando ele se tornou cristão, ele entrou na igreja para ser um pensador ou para ser um cristão? Porque aquele que entra na igreja com visão filosófica, é porque ele não sabe quem ele é. Porque se ele passar por uma porta daquela e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele já disse tudo: eu quero ser discípulo de Jesus, eu não quero ser filósofo. Se eu quisesse ser filósofo, eu ia lá para a USP, ia lá para aquele lado de lá, que lá tem um monte desse pessoal que é pensador. Você pode ver que você chega lá, tem uns caras tá com umas caras de doido. Por quê? Porque eles vivem lá achando que eles vão sonhar, que amanhã vai mudar, que não sei o quê, e aquela coisa, e ninguém muda muito nada. Nós não, nós sabemos quem é o nosso Deus, sabemos quem é o Senhor da nossa vida, temos a Bíblia como regra de fé em prática, ou seja, vivência, e queremos um dia chegar à presença de Deus. Hoje está até meio engraçado, eu acho assim, é meio cômico você entrar na internet, no Facebook, nessas coisas, porque o pessoal conhece a Bíblia, mas um quer arrancar uma página, outro quer arrancar outra. Não, é a igreja inclusiva, não, é não sei o que, não, vocês estão destilando ódio, vocês estão não sei o que lá, e fica inventando coisa. Fala assim, mas é tão simples, cara, ninguém está pedindo nada, ou você segue isso, ou você não segue, só isso. Se você quiser ser qualquer coisa, homossexual, qualquer outra coisa, seja em paz. Quando nós ministramos, nós não ministramos morte a essas pessoas, nós ministramos vida espiritual para aqueles que seguem a Jesus, só isso. Aí alguém se magoa, mas ele falou que eu não vou para o céu. Não, irmão, é básico, é crer ou não crer. Se você não crê no que nós estamos falando, não tem problema, curte sua vida. Só que de repente você vê tanta coisa hoje aí fora, o pessoal falando contra, o pessoal atacando, o pessoal não sei o que está acontecendo. É algo tão simples. É aí que a gente passa a acreditar que a palavra é verdadeira. Sabe por quê? Porque quando você tocar no corpo da pessoa, em qualquer lugar, não vai doer. Mas se tiver uma ferida, quando você tocar, dói. Por isso que quando você ministra uma palavra dessa, dói. Porque tem uma ferida, porque tem um problema. E a palavra, ela é muito forte, ela entra, e se houver uma ferida, ela faz doer. E aí o povo fica deverasmente aí nervoso, sabe, angustiado, dizendo que as minorias, que aquilo outro. Na verdade, eles estão dizendo assim: a Bíblia é verdadeira, nós sabemos que a gente vai se dar mal, mas a gente queria que todos se dessem mal juntos, pelo menos todo mundo ia para o inferno em paz. A gente ia tudo para o inferno junto em paz, ficaríamos tranquilos, debaixo daquele calor intenso, entendeu? Todo mundo junto. Como de repente você está falando uma coisa, olha, aqui tem vida, céu, isso. Aí o cara fala assim, não é possível, eles estão subjugando a gente. Nós não estamos subjugando, nós estamos apenas dizendo que a Bíblia diz que é uma valorização para aqueles que seguem a Jesus e querem ir para o céu. Enfim, então, abra o seu coração, entenda que a chamada dele para nós são pensamentos, não são diferentes. Mas nós estamos vivendo outro tempo. Meu irmão, a palavra de Deus diz que ela era, é e já estava até escrito isso, não fui eu que inventei, já estava escrito que ela era, que ela é e que ela sempre será. Mas por que está escrito? Para que ninguém tentasse lançar fascículos novos. Ninguém tentasse lançar fascículos novos. Por quê? Porque o povo é assim, né? Ele sempre tenta criar uma situação diferenciada, algo que facilite.
Algo que de repente, por isso que inventaram esse negócio de dar propina e tal, algo que facilite. Puxa vida, todo mundo fica na fila para entrar, se eu der 10 reais para o guarda, ele não me põe lá na frente? Primeiro pensamento que vem: nossa rapaz, mas você vai comprar esse pão, tem um pão melhor ali, mas vai acabar, então eu vou dar dinheiro para a pessoa, ele vai pegar o pão, vai trazer por trás, vai entregar na minha mão, eu saio por aqui. Facilite. Tudo que é normal, alguém procura o que possa facilitar para ele. E nós precisamos identificar que Jesus Cristo, Ele não veio para um, Ele veio para quem? Para todos. Mas a Bíblia diz: alguns o receberam. Olha que coisa louca. É louca, não é, irmão? Hoje nós estamos vendo toda essa bagunça aí fora, e Ele já disse isso há 2000 anos atrás. Veio para todos, mas alguns o receberam. E aí a gente olha lá fora, um monte de gente dizendo: eu não quero assim, eu não quero assado, mas alguns querem. Será que são vocês os que querem? Você tem convicção que você quer Jesus? É isso que tem que entrar no nosso coração. Não importa o que os outros falem, não importa o que aconteça, eu sei ao que fui chamado, quero seguir ao meu Senhor, quero vivenciar a promessa de Deus. Olha o que diz em Mateus 16, Mateus 16, 23, acha aí. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pedro, ele estava dizendo a Jesus, que Jesus estava errado, em estar disposto a sofrer, se preciso fosse, para que a obra de Deus se cumprisse, através da vida dele na cruz. Jesus disse para ele: tá chegando um tempo, eu serei crucificado e tal. E aí Pedro falou: não, meu senhor, que isso? Não pode, não é dessa maneira. E aí Jesus fala para ele: para trás de mim. Por que ele chamou Pedro de Satanás? Se Pedro estava querendo até dizer para ele: pô, Jesus, você é um cara legal, Jesus, não pensa assim de você mesmo, isso deve ser, você está com baixo astral, você está down, o que está acontecendo, Jesus? Jesus falou para ele assim: tem um propósito, neguinho, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão. Eu vim para essa terra para fazer algo, eu vim realmente para trazer a palavra, para dar orientação, para morrer naquela cruz e para trazer a salvação. Mas na nossa vida, na nossa visão, que é humana, a gente não acredita. Então quando vem uma palavra, quando a gente está meio assim cansado, que a gente está lutando contra alguma situação, e aí vem uma pessoa e fala: nossa, que humilhação, hein? A primeira coisa que vem no nosso coração é mesmo, estou sendo tão humilhado, ser crente não é fácil, não é assim? Você já entra nessa razão. Nós precisamos quebrar isso como Jesus quebrou. Espera aí, eu sei, no mundo, a Bíblia diz: tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Nós temos uma promessa, que no meio de todo o nosso aprendizado, é caminho para o céu, é rumo para sair dessa terra de uma forma diferente. É por isso que está aquela confusão toda lá em Israel, né? Está acompanhando a televisão? Está uma confusão, hein, irmão? Por que está aquela confusão toda? Né? Por que aquele Trump, meu Deus, o que ele foi falar? Que ele apoia Jerusalém ser de Israel. E o povo do outro lado, que é de muita paz, é um povo muito calmo, um povo muito tranquilo, nunca explodiu ninguém, nunca. Eles estão dizendo: se continuar assim vai ter guerra. Desde quando eles não vivem em guerra? Se eles pudessem, eles já tinham acabado com Israel há muito tempo. É que tem Deus, o Senhor verdadeiramente é o pastor daquele povo, e por isso eles estão vivos ainda.
ainda estamos passando, porque quantas coisas já aconteceram lá, quantos, vamos falar, mísseis já foram jogados, e eles conseguem interceptar, e coisa do tipo, porque eles têm uma base diferente. Aqui, se o jogador for fazer uma oração, diz que agora é proibido. Aqui, se o soldado quiser orar, diz que não é bom. Aqui, se o cara empresário quer colocar alguma coisa, não pode. Lá não é assim. Lá eles acreditam que é obrigatório, necessário, que todo soldado ore, que todo soldado clame a Deus, que todo soldado peça ao Senhor a proteção. Então eles se envolvem com outro ponto de vista: Deus é o Senhor. E nós precisamos ter essa visão, porque as lutas virão, as dificuldades virão, mas nós temos uma promessa. Qual a promessa? Que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas se você acha que é mais importante a vida física do que a espiritual, então daqui a pouco você vai ficar louco. Se ele vier, eu não vou com ele não. Eu comprei minha casa, é do BNH lá do sistema financeiro, eu tenho 20 anos para pagar, não vou embora não, eu vou ficar. Fica não, irmão. Tem uma morada no céu para você. Tem uma morada. O que? Eu paguei convênio médico e eu estou lá pagando aquela carta de crédito do consórcio, falta pouco para sair. Jesus não volta não. Irmão, você não vai precisar disso não, filho. Fica tranquilo. Você tem um lugar especial no céu, na presença de Deus. É isso que tem que entrar no nosso coração. Pedro estava naquela aflição e o Senhor vai lá e dá uma dura nele. Agora, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que é necessário a gente entrar debaixo de uma orientação, aprender da palavra de Deus. O vencedor, ele é ensinável. Então, primeiro, não ter empolgação e sim discernimento. Fala, não empolgação, sim discernimento. Porque quando eu agir por empolgação, eu vou fazer as coisas por momento, eu não vou fazer por discernimento, porque é bom mesmo, ou porque é interessante mesmo, ou porque está dentro da palavra de Deus mesmo. Vou fazer. Já viram quantas vezes acontece isso? Na outra igreja ainda, um dia veio um pregador e o cara falou de uma forma tão eloquente, e a irmã pegou, foi lá e deu a chave do carro. E aí passou, nem foi aqui, foi na sede da outra igreja. Aí chegou lá na sede e tal, não sei o que, entregou o carro, entregou a chave, entregou tudo. Deus mandou eu fazer isso. Mano, tá certo? Tem certeza? Tem. Tudo bem, tudo bem. Uma semana depois aparece a mãe dela. Ela se empolgou. E eu quero o carro de volta. Falei, irmã, eu vou com vocês até a igreja sede lá onde está, porém, eu não sei se o carro está lá mais, porque o carro não fica. Eles vendem o carro, pegam o dinheiro, pagam as contas e vão andar para frente. E ela falou assim, não. Aí eu peguei e falei, vou fazer o seguinte, vou sozinho. Fui primeiro lá, conversei, e aí o meu líder lá na época falou assim, olha, esse carro tinha acho que 15 parcelas a pagar, e nós já pagamos as parcelas. E agora, como é que devolve o carro se eles pagaram as parcelas? Aí ficou uma confusão armada. Conclusão, ela teve que fazer um acerto lá, ir lá fazer um financiamento para pagar a diferença, aquela coisa toda. Ela agiu por empolgação. Se ela tivesse realmente intimidade com Deus e discernimento, ela ia perguntar para Deus. Se Deus falasse que sim, ela ia fazer e estava feito. Ela sabe que depois Deus ia abençoar ela. Mas como ela agiu naquela de que o pregador foi eloquente e falou, e ela falou, então eu vou dar, e Deus vai me dar muito, e eu vou ficar muito rica, eu acho que as coisas vão ficar muito boas, e ela foi lá e deu. E esqueceu que quando você dá não é mais seu. Quando você dá, você está entregando. E para a igreja, isso é dinheiro simples, é oferta. Vai lá, entra, junta com o resto do dinheiro, paga as contas que tem que pagar, acerta as coisas que tem que acertar. Não tem, ninguém fica assim, um carro. Quando há uma doação, há uma doação. Se vira naquilo e acabou. A mãe, mas você acha justo? Acho. Eles fizeram certo.
Se eu tivesse dado meu carro para a senhora ia fazer o que com o carro? Dizer, põe lá de pendurado no cabide dentro de casa? Ou a senhora ia usar o carro? Ah, eu ia usar o carro. Pois é, então, a senhora é tão esperta, inteligente, eles também são espertos e inteligentes que nem a senhora. Faz parte. Por isso nós falamos, empolgação, não. Discernimento. Para ter discernimento espiritual, a pessoa tem que ser o quê? Espiritual. Senão ela não tem. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro andava com Jesus quando? Todo dia. Faziam quanto tempo? 3 anos. E a hora que ele está vendo que Jesus está explicando uma coisa espiritual, ele fica na carne. E quantos de nós é assim? Se um líder falar para fazer uma coisa, o quê? Não, por quê? Porque não tem discernimento espiritual. Porque se tivesse, orava, abria a Bíblia, tirava uma palavra, vinha lá, conversava, abria, compartilhava, e ia saber o certo ou errado, ia poder entender o certo ou errado, porque compartilhar é bom por isso. A gente compartilha, a gente busca a palavra, a gente lê junto, e todo mundo tem a mesma consciência. Agora, quando eu não tenho, eu ajo por empolgação, depois vem o quê? As dificuldades. Depois eu colho o quê? As dificuldades. Jesus não falou, é verdade, estão me humilhando, ou é verdade, esse povo não tem amor no coração, mas Jesus reconheceu que tinha recebido uma orientação de Deus. Ele falou, peraí, eu recebi essa orientação, então não adianta Pedro vir dizer, não Senhor, contigo não. Ele falou, não, já sabia que ia ser assim, já sabia que ia ser difícil mesmo, faz parte da vida, é assim. E que para cumpri-la teria que atravessar um vale, o vale da obediência. Diga, para cumprir, teria que atravessar um vale, o vale da obediência, ao propósito de Deus com a sua vida. Jesus chegou com o propósito de Deus na vida dele? Ele sabia o que ia fazer. Por quê? Com 12 anos ele foi conversar com os fariseus. Com os 30 anos ele foi se batizar no tempo deles lá, e depois do batismo ele foi levado para o deserto, ele recebeu a manifestação do Espírito Santo, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele não estava empolgado com o fariseu, com o saduceu, ele não estava empolgado com os romanos, ele não estava empolgado, ele sabia o que ele tinha que fazer, como ele deveria fazer, ou as dificuldades que ele teria, ele sabia disso, por isso ele não se moveu. Ele foi pelo discernimento daquilo que estava declarado na vida dele. Mas agora viria a prova verdadeira da sua obediência, é dar continuidade ao projeto com sofrimento, fielmente, independente dos falatórios das perseguições. Você sabe qual é o projeto de Deus na sua vida, na Aliança da Paz? Você viu que foi 5 glória aqui, 3 Deus lá. Pum. Quer dizer o quê? Quando eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida, que Deus me plantou, sabe? Deus plantou a árvore de laranja lá naquele lugar onde tem o pomar, e aquela árvore de laranja plantada no pomar, ela tem que dar banana. É isso? Ah, não? Se ela foi plantada no pomar, é uma laranjeira, ela tem que dar o quê? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é onde eu fui plantado. Segunda coisa, quem eu sou, aonde eu fui plantado. Terceira coisa, eu tenho que dar fruto. Se a árvore não dá fruto, Jesus fez algo não muito legal. Ele passou pela figueira, a figueira não dava fruto. Está escrito lá assim, mas a figueira já deu fruto. A figueira às vezes deu fruto, diz só que a figueira não tinha frutos. Ela tinha as folhas, e por ter as folhas, deveria ter fruto, e ela tinha folha, mas não tinha fruto. Ele diz, nunca mais coma frutos, ninguém coma fruto de ti. E a figueira no dia seguinte estava, ó o perigo. Se nós somos árvores, fomos sementes, fomos plantados no lugar frutífero, né? E fomos plantados naquele lugar, e nós fomos regados, acompanhados. Agora minha obrigação é dar o quê? Fruto. E eu não estou dando fruto. E aí tem alguma coisa errada, não tem?
Quantas vidas estão vindo para a igreja através de você? Um de cada vez. Todo mundo junto eu não consigo entender. Quantas pessoas? Apóstolo, mas sabe o que é? Que eu penso que Deus não quer que eu fale, porque quando eu vou falar, eu penso, e por isso eu penso, eu não falo. Irmão, para de conversa mole. Para de conversa mole. Se Deus colocou você dentro aí de um pomar desse tamanho, junto com vários aí, jardineiros, vários homens que cuidam, no mínimo você tinha que aprender e exercitar, porque você é ensinável. Você sabe, não, mas para Deus tanto faz, se é nessa igreja, se é naquela igreja, se é naquela outra igreja. É mesmo? Puxa vida, como você é inteligente. Amado, o Senhor abriu um espaço para esse tempo, para fortalecer o corpo. Para fortalecer o corpo. Você está com frio num braço, então não esqueça de colocar um cobertor na perna direita. Não, é no braço. Não, mas é o corpo, coloca na perna direita. Pega a água, em vez de colocar na boca, joga no pé. É no corpo. É por isso que as igrejas estão tendo tanta dificuldade hoje quando você conversa com os pastores, porque surgiu aí uma nova moda, daqueles que não querem ter parte com nada nem com ninguém, ou seja, querem ficar livres. Então eles querem andar em todo lugar, fazer qualquer coisa da forma que quiserem. Assim eles não são responsáveis por nada nem por ninguém, e nunca vão poder ser avaliados por aquilo que fazem, porque não faz direito, não faz do lugar. Então aí vira uma bagunça. E nós precisamos identificar isso. Fomos chamados para dar fruto, fomos chamados para fazer sinais, fomos chamados para mudar histórias. Isso é uma coisa que precisa estar fortemente colocado no nosso coração, porque quando nós abrimos mão disso, nós estamos jogando fora aquilo que Deus deu na nossa mão, que Deus deu. Se você entrou na porta da Aliança da Paz, Deus deu algo na sua mão, Ele confiou algo na sua mão. E as vidas que estão aí fora, muitas vezes clamando, precisando de orientação, para virem para a casa do Senhor, você pode estar renegando, porque, não, mas sabe que é mais fácil, mais simples, mais isso, mais aquilo. E aí nós começamos a aprender que não é bem assim que funciona. Precisamos ter determinação, objetivo. Nessa terça eu estive junto com um missionário da África, alguém que já está lá há muitos anos, tem 170 igrejas lá. Então é uma pessoa que tem uma condição, estudou direito lá, a mulher dele se formou médica lá, e eles estão lá há muito tempo trabalhando com o pessoal, saem pelos lugares, e ele fala assim: a coisa mais difícil que existe de trabalhar com o ser humano é a ingratidão. Eu falei, uau, pensei que na África não tinha isso, só que no Brasil que tinha. Eu falei, exportaram para lá já? Ele falou, já faz tempo. Aí ele começa a contar exatamente as coisas, luta-se, 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 luta-se. Quando as pessoas melhoram de situação, vão saindo, tanto faz aqui ou lá ou aqui. Aí depois volta quando já deu problema, quando o leão já mordeu, quando já foi pego pela não sei quem lá, quando não sei o que, quando os muçulmanos pegaram, quando não sei o que, aí volta, aí já volta com problema, já morreu o marido, já está com o filho com problema, já é coisas que vão acontecendo. Ele falou assim: se o pessoal ficasse junto, nós seríamos muito mais fortes, nós poderíamos protegê-los, nós poderíamos vencer, mas o pessoal não gosta, não quer ser controlado, então a maior parte das vezes o pessoal sai, e quando sai, acaba sendo atingido, porque o inimigo usa de má fé, de atingir as pessoas que estão fracas. Juntos nós somos mais, e quando nos separamos somos mais fracos. Isso é simples, mas parece que tem horas que o inimigo coloca uma venda nos olhos e o pessoal diz que, assim não funciona. Olha bem para isso, estar disposto a seguir ao propósito de Jesus, disposto a seguir o propósito de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele fala assim: renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo quer dizer, sabe, tua sabedoria humana já não tem mais poder. Tome sobre si a sua cruz.
Hoje os crentes gostam de pegar a cruz e jogar nas costas dos outros. Não é verdade? Primeira coisa que acontece, de quem é a culpa? De quem é a culpa? É dele. Você é culpado. Você não arrastou a minha cruz. Você é forte, hein? Puxa vida. Deixou a minha cruz largada lá no meio do caminho. Peraí, de quem é a cruz? É minha. Ela não tem que carregar mesmo. Ela tem que me orientar. Ela me orienta. Marcos, pegue sua cruz. Vamos seguir para lá. Vamos subir para o céu. Vamos ter essa indicação. Você entendeu? Ah, tá. Dá para você carregar a cruz para mim? Ela tem que virar e falar assim: não, não carrego a sua cruz. Mas por que, apóstolo, ela não vai carregar a cruz? Ela é uma pessoa tão boa. Você pega uma criança pequenininha e nunca deixa ela andar nem carregar peso. Depois de alguns anos ela pode até crescer, mas como é que ela vai crescer? Fraca, frouxa, sem condição de dar grandes caminhadas ou de colocar qualquer peso na mão dela. Mas quando você desenvolve uma pessoa e ensina ela a carregar o peso, ensina ela a se virar, o que acontece depois? Ela cresce, ela se fortalece, ela vence. Sabe aquela história? Eu dou o peixe ou ensino a pescar? Por que eu ensino a pescar e não dou peixe? Vocês são mão de vaca. Vocês não têm amor. Porque amanhã eu não vou estar lá perto. E aquela pessoa vai acabar morrendo de fome se não tiver alguém que dê o peixe para ela. Mas se ela aprender a pescar, ela cresce, ela se desenvolve, ela acaba se tornando uma pessoa de respeito no meio. E aí nós precisamos entender isso, que é necessário que cada um de nós tenha coragem de pegar a sua cruz, colocar sobre si e seguir atrás. Seguir nunca é na frente. Quem segue, segue alguém. Então nunca vai na frente. Não, esse líder é muito mole. Não, essa pessoa não sabe nada. Não, meu irmão, quem não sabe nada é você. Porque seguir atrás. Por quê? Porque você vai ver o que ele faz, vai fazer igual. Mas eu acho que ele está errado. Sobe logo para o céu. Né? A pessoa é tão boa assim, fica esperando não, meu irmão, já sobe logo, vai para Jesus. Aprende. Depois você vai liderar. Quem não serve para ser servo, nunca vai servir para ser líder. Vai ser sempre um líder. O que quer dizer isso? Isso aí. Mas quem aprende, ele se desenvolve, e ele sempre vai saber até o que vai acontecer. Ele vai falar: não faça isso, porque quando nós fizemos não foi bom nisso, teu problema, por isso nós fazemos assim, por isso nós desenvolvemos assim, por isso nós trabalhamos assim. Eu costumo dizer que nós temos assim amigos aqui na igreja que já fizeram tantas coisas, que quando a gente quer saber de algum tipo de coisa, a gente pergunta para aquela pessoa, tal coisa para outra pessoa. A gente sabe que muita gente aqui é inteligente e tem respostas, mas tem experiência. E aí nós sabemos muito bem quando nós vamos trabalhar com alguém que tem mais experiência do que nós. Experiência. Existe uma diferença muito grande de quem trabalha no lugar e de quem passa pelo lugar. Experiência é aquela pessoa que faz todos os dias, está lá, sempre vai naquela fábrica, o cara conhece a máquina, conhece tudo, fez um barulho diferente, ele fala: ixi, a correia está soltando, porque ele tem experiência. Ah, mas de repente, eu lembro o Fernando, meu filho, ele começou a trabalhar, engenheiro formado, tudo, aí mandaram ele para um lugar na Bahia, no interior da Bahia, numa pedreira, num lugar assim. Ele teve que tomar um avião, depois ele tomou um ônibus, depois ele pegou um táxi para chegar no lugar. Ele falou assim: pai, sabe o fim do mundo? Eu falei: sei. Depois, está para lá um pouco o lugar. E quando chegou lá, os caras falaram para ele: está essa máquina aqui com defeito. Ele falou assim: cara, eu trouxe alguma coisa, mas se tiver que buscar daqui, não tem nem onde buscar. E os caras falaram: não, a gente tem paciência, pode consertar. E juntou em volta dele uns 4 ou 5 engenheiros. E ele falou: vocês têm paciência, os 5 já em volta assim. Sabe o que? Essa máquina está parada já faz tantas horas, ela não pode ficar parada e não sei o que. Ele foi, desmontou a máquina, começou a procurar o defeito, viu que faltava a peça, falou: nem tem essa peça aqui. O cara falou: dá um jeito. Não tem jeito. Ele falou: não tem. O cara falou: mas você não tem um jeito. Ele estava começando a trabalhar, ele ainda não conhecia o arame,
ele ainda não conhecia o martelo, ele ainda não conhecia algumas ferramentas que aqueles profissionais mais desenvolvidos, quando não dá certo de um jeito, dá do outro. Ele falou: não, aqui segundo o manual diz retirar essa peça, colocar isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu não tenho as peças. E ele teve que ir embora para vir depois um pessoal com as peças, e o pessoal ficou muito bravo. Ele tinha treinamento, mas não tinha experiência. Amado, valorize a experiência, valorize aquele que está do lado da máquina todos os dias, valorize aquele que está na casa de Deus, ministrando a sua vida lá, ajudando você, acompanhando você, não às vezes, todos os dias, porque ele gerou o quê? Experiência. Experiência não é um dia, experiência não é uma semana, experiência não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Experiência é quando a pessoa desenvolve, gera, isso é experiência. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa na sua alma? Pensa nisso, irmão. Ele salva, ele acha que faz, ele pensa que está fazendo tudo certo, mas ele não está fazendo a vontade de Deus. Mas eu suei, é verdade, mas não foi isso que Deus deu para você fazer. E aí a coisa fica complicada. Eu brinco que André aparece na Bíblia 2 vezes. Uma delas a primeira é apresentando o irmão dele, Pedro, e a outra é aquela do peixinho e do pãozinho. Ele foi o cara que descobriu quem é que estava com o peixe, com o pão, e que levou até Jesus para ser o quê? Multiplicado, lembra disso? Mas ele é considerado um dos 12 apóstolos. Ele é falado até hoje, em todas as vezes que a gente cita aí essa parte, porque ele estava junto, porque ele tinha experiência com Jesus. Parecia pouco, mas não era, porque se Jesus respeitava ele como um dos seus discípulos e tornou um dos seus apóstolos, então é sinal que ele era importante. Mas 2 vezes só aparece o nome dele na Bíblia. E aí? Mas ele estava junto, mas ele tinha experiência. Valoriza o líder que está com você, porque ele está junto, porque ele tem com você experiência. Isso é grandeza, isso é grandeza. Falar: mas aquela pessoa, eu lembro que eu conheci um rapaz, ele recitava a Bíblia inteira. E um dia eu fui perguntar para um amigo, Ezequiel Pires, falou: Ezequiel, qual é a igreja que ele dirige? Sabe o que ele falou? Nenhuma. Isso é um decorador de Bíblia só, conhece tudo, prega para você qualquer coisa que você quiser, mas experiência zero, nunca dirigiu uma igreja, não serve para muita coisa. Eu falei: cara, eu achei que o cara deveria ser um líder de uma baita, de uma igreja, ele recitando o versículo. Você pergunta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele repete, faz isso, ele pega uma pregação inteira e vai falando, fala assim, eu falei, eu achei que ele era pelo menos um grande líder. Ele falou: não, ele é só um gravador. Líder é aquele que tem experiência com os seus discípulos, com os membros da igreja. Esse é um líder. Por quê? Porque ele vai passar todo dia. Jesus sentava e comia com ele. Jesus falou: vai lá no fundo, joga lá a rede. Eles jogaram, pegaram 153 peixes grandes. Aí eles voltam. Quando eles chegam lá, Jesus está com o peixe e o pão no fogo. Experiência, está junto. Eles chegaram, pensaram: e agora? Jesus já tinha o pão e o peixe. Líder, ele não está junto só no horáriozinho do culto. Ele não está junto só um dia da semana, um dia do mês, um dia a cada 45 dias. Não. Líder, ele anda grudado em você. Mas ele belisca às vezes. É porque é líder. Se fosse amiguinho, ia ficar assim: não vou falar palavra dura porque eles vão ficar chateados. Eu não vou falar palavra dura. Mas líder não, líder fala palavra dura. Líder puxa a orelha. Líder pega no colo, carrega nas costas. Isso é líder. Isso é aquele que ama de verdade. O que se ama tem palavra dura. Se tem palavra dura, é porque é líder e te ama. Então pensa nisso, avalia isso. Ele fala aqui. Então é muito importante entender esse lado. Quando nós somos
chamados por Deus, dispostos a seguir, nós nunca trocamos o nosso trabalho. Sabe, se de repente eu fazia isso, e Deus está me dando mais coisas, lembra que a Bíblia diz isso: aquele que tem muito, mais lhe será dado, e aquele que tem pouco, pouco que tem lhe será. É Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando. Mas agora imagina, tem gente que quando pega uma coisa para fazer na igreja, larga outra. Pega outra, larga outra. É bem comum isso. Então imagina se essa pessoa tivesse 2 filhos. O primeiro ela carregou, lindo, maravilhoso, coisa linda, coisa. Teve outro filho. Problema de cabeça? Pois tem gente que na obra faz isso. Um dia adora, um dia ama, mas quando vem uma coisa nova, ele larga outra. E aí? Deus pode confiar em você? Deus pode dizer assim: servo bom e fiel, passa por gozo do seu Senhor? Não pode. Por que não pode? Porque eu não entendo os mistérios de Deus. Quem tem muito mais lhe será dado. Ele fala assim: eu gosto de gente que quer mais, gente que luta para fazer melhor, gente que está junto, gente que tem experiência. O que arde no coração do verdadeiro crente é a experiência, é as loucuras. Quando você estava orando, não era impossível, 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 pum, aconteceu. Uau, nós oramos e aconteceu um negócio fantástico. Agora eu quero mais, eu quero mais, eu quero outra coisa, eu quero crescer nisso, eu quero me desenvolver nisso. Quem faz tudo não faz? Eu quero me desenvolver nisso, eu quero me aprofundar nisso, quero conhecer esse mistério. Terceiro, Jesus tem recompensa para você, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Diga, então dará a cada um segundo as suas obras. Qual é o fruto? Se você tem dado fruto, são as suas obras. Se você não dá fruto, apóstolo, mas eu dou fruto. Eu sou uma macieira que dá melancia, mas eu dou fruto. Nós somos chamados, foi entregue na nossa mão algo especial da parte de Deus, e eu não posso abandonar o que Deus me deu. Eu posso, como eu disse para você, fazer mais, mas eu não posso abandonar. Eu posso fazer melhor, mas eu não posso abandonar, porque eu sou cristão, eu sou fiel, eu valorizo o que Deus deu, então eu não vou fazer isso. 1 Pedro 5, versículo 6 fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Vou repetir: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Se cada vez que me aperta eu pulo, como é que eu vou ficar debaixo da potente mão de Deus? Eu tenho que passar. Moisés passou por momentos difíceis? Passou. Mas diz a Bíblia que ninguém foi igual a Moisés. José foi testado. Já pensou? Vendido pelos irmãos, foi como escravo, depois, tudo aquilo que você conhece. Mas ele terminou como? Governador do Egito. Você entende? Se você sair debaixo da potente mão de Deus na hora da aflição, é porque você não merece ser exaltado. Você não merece ser exaltado, porque você não confia em Deus, nem acredita naquilo que Ele deu na sua mão. Por isso que é importante a gente entender o que Deus faz. Humilhai-vos, pois. Humilhai-vos. O que é humilhar? É uma situação realmente que meu orgulho tem que cair fora. Humilhação quer dizer que o orgulho não comanda mais, quer dizer que eu aceito a manifestação de Deus, que eu abro mão das coisas que me alegram, que me fazem eu me sentir poderoso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ou seja, não sai da posição que Deus te colocou. Se Ele te colocou aqui, cala a boca, fica quieto e aprende. Se Ele te colocou na outra igreja, você não é dessa igreja, está em outra igreja, fica perto do seu líder, seja fiel, está debaixo, porque se Deus coloca, Ele não erra, Deus erra.
Será que ele erra? Eu acho que não. Se ele colocou, ele é capaz de fazer o que for necessário. Quando ele olhar para você e ver que você se humilhou e ficou debaixo da mão dele, aí ele fala: ao seu tempo. Apóstolo, não aguento mais, vou sair, vou fazer, vou virar. Não existe amor, as pessoas não me amam, não me tratam bem, ninguém me adula, ninguém não me deu nem presente de amigo secreto. Falei, eu tinha que falar, eu falei, não me deu, eu vou embora dessa igreja. Amado, pensa um pouco. O que nós estamos pensando? Ao seu tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, a Bíblia fala em Ezequiel que ele tem um cordel de medir. Cordel de medir é aquele tipo prumo, quando você põe na parede assim, ó, e ele mostra se está torta a parede, se está reta. Se a parede está torta e o cara está montando a parede, o que é que ele faz? Desmonta tudo, tira tudo e começa tudo de novo. Por quê? Porque ele sabe que uma parede torta ou vai cair, ou vai precisar de um monte de reboque para poder, aquelas paredes que você já viu aí, né, que às vezes embaixo começa dessa grossura, em cima termina assim o cimento, porque o cara vai tentando tirar a diferença, e a diferença, não, Deus não faz isso. Se ainda não está legal, ele tira tudo e faz de novo. Mas ele fez de novo, e novamente a parede não ficou legal, a parede se mexeu, ele tira tudo, e vamos fazer de novo. Poxa, mas demora o tempo que você bagunçar com a parede. Enquanto você entortar a parede, ele vai fazer de novo. E quando eu ficar quietinho e deixar ele fazer a parede legal, aí vai ficar retinha, aí logo ele entrega o que você precisa, te exalta, te abençoa, te dá uma liderança, mostra que você é capaz. É isso que precisa entrar. O versículo diz: então dará a cada um segundo as suas obras. E diz: humilhai-vos debaixo da mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Todos dois. Ele está falando simplesmente de posicionamento. Jesus te chama para ficar com Ele, mas também te diz que trará sobre você exaltação e honra. Ele vai trazer exaltação e honra, mas você precisa ficar embaixo da mão dele. Apóstolo, ninguém nunca mandou em mim. Pois é, ninguém nunca mandou, mas Deus está mandando. Se você quer ser exaltado, debaixo da mão de Deus. Eu lembro que eu mexia no começo, na igrejinha, com muitos dependentes químicos jovens. E tinha um menino lá que eu gostava muito dele, gostava mesmo. Tanto é que os meus obreiros ficavam todos bravos. Perguntava para os pastores, ele terminava o culto e ele ia conversar comigo. E o pessoal falava assim: não, apóstolo, não, apóstolo, de novo não. O senhor vai conversar com esse cara de novo, todo dia ele vem e fica mais uma hora conversando com o senhor. Eu falei: calma, tem paciência. E aí um dia ele fez umas coisas lá que não eram legais, e eu falei para ele: eu vou pegar a cinta e vou fazer o que eu faço com meus filhos com você. E ele falou assim: eu nunca apanhei do meu pai. Eu falei: se você não parar, você vai apanhar. Mas ele já tinha 18, 19 anos. E aí de repente ele foi, fez a arte, e ele veio, e eu falei: pá, deu uma cintada nele. O olho dele encheu de água. Ele falou: nem meu pai nunca me bateu. Eu falei: mas agora você tem um pai, e eu vou te corrigir na cinta se precisar. E ele ficou assim, mas ele ficou tão amigo meu. Por quê? Porque ele tinha um pai, mas o pai que ele teve, não teve a capacidade de, quando dizer não, mostrar para ele assim: não é não. Porque tem muito pai que faz isso, né? Não, filhinho, não sobe, não atira a pedra, não quebra o vidro. Ai, filhinho, mamãe falou para não quebrar o vidro. Como você está mal criado? Com quem você está andando? A criança tem 5 anos. Com quem que você está andando? Eu quero saber quem são seus amigos. Não, é a mãe que está deixando, não é o filho. Então quando a gente olha para isso, a gente fala assim: tem hora que líder tem que ser o sujeito que vai fazer umas coisas loucas. Ele ficou assim, olha, um ano depois ele falava assim: eu não consigo imaginar, eu já bati em gente, já fiz isso, já fiz aquilo, atirei, bababá, mas o senhor me deu uma cintada. Eu falei: pois é, né, irmão? Eu falei: não perturba muito que pode levar a outra. Eu falei: se é filho, é assim. Do mesmo jeito que eu trato meus filhos, eu trato os meus discípulos. Pastor Sandro, Pastor Marcelo, cada um deles que me conhece, Tabajara, cada um deles, eu dou carinho, mas se tiver que dar paulada, também temos paulada. Por isso que eu vejo para o pessoal: meu líder é duro. Pergunta para eles se o líder deles é duro. Se quando eu entrava numa discussão eu não chamava atenção, e senta, cala a boca e ouve. Aí eu ia embora.
eles não foram, preferiram ficar com quem tinha a palavra de salvação. Por isso, você vê que muitos deles restauraram o casamento, se libertaram de droga e mudaram a vida deles, porque eles ouviram uma palavra dura e obedeceram. Que isso é diferente. Ouvir e obedecer é duas coisas paralelas. Então, quarto, não se preocupar, acreditar. Está preocupado? Não se preocupa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está preparado para lançar sua ansiedade em Jesus? Não, lançar em cima das costas do marido, da esposa, do filho, da filha, do patrão, do vizinho, Não. Lança em Jesus. Fala para Jesus o que é que está tirando a sua paz, o que é que está tirando a sua tranquilidade, e fala para ele: eu vou ficar aqui, vou ser fiel, vou fazer do jeito que esse líder está falando. Eu quero saber se Deus é na vida dele ou não. Agora eu quero saber. E aí Deus vai te mostrar o que é poder da parte de Deus. Quando a minha boca já não abre mais para falar maldição, para atacar os outros, não, agora minha boca abre para abençoar. Eu sou ferramenta de bênção. Eu vou trabalhar, eu vou pegar os meus liderados, vou conversar com os meus liderados, vou chamar a atenção deles se precisar, mas eu vou amar ele mais que tudo, porque a gente ouve, lê na Bíblia, que Deus só corrige aqueles que ele odeia. Ah não? Quem ele corrige? Que ama. Você percebe que uma coisa de Deus é um negócio muito maluco, muito doido. Eu fico fascinado, irmão, quando eu olho as coisas de Deus. Eu falo assim, hoje tem um pessoal aí que fala assim: não pode dar palmada no filho. E Deus falava assim, lá em Provérbios: se você tiver que corrigir, pega a varinha. Deus mandava pegar a varinha. Quer dizer, a orientação que veio através de Salomão é para pegar a varinha. E aí agora? Quer dizer que a Bíblia não sabe o que fala. O que sabe é aquele Zé Mané que está lá criando lei, que às vezes nem sabe cuidar do filho dele. Você chega lá e tem filho de um monte desses juízes por aí, tem um monte deles que são envolvidos em coisas ruins. Um dia ainda, quando eu tinha Edmilson aqui no Parque dos Pássaros, eu lembro que pegaram um pessoal fazendo coisas muito erradas aí, com entorpecente e tal, e ele ficou de campana e tal. Quando descobriu, era o filho de um cara grande aí, e ele falou: esse cara bota muita gente na cadeia e o filho dele está ali, ó, traficando. Aí você fala: e agora? Nós precisamos de gente que nos ensine diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não falha. Não falha. O humano falha, Deus não falha. É isso que tem que arder no nosso coração. A maior declaração de fé é que você poderá mostrar a Jesus. Você vai poder mostrar que você tem fé nele, que você acredita. Essa é a melhor declaração que você pode fazer para o Senhor. Acreditar que Ele está pronto a cuidar de você naquilo que Ele determinou, onde Ele colocou você para gerar frutos dignos de honra. Você vai lançar sobre Jesus toda a tua ansiedade e vai continuar firme. Diga: eu vou continuar firme e vou lançar sobre Jesus toda a minha ansiedade. Está preparado? Porque aí eu vou lançar em cima do marido. O marido fala assim: a gente vai na igreja, quando volta para casa a mulher está aqui explodindo. Vai a mesma coisa ao contrário. O marido está lá, de repente ela fala: eu gosto da igreja porque... Não, irmão, aprende que Jesus Cristo é o Senhor e Ele está do seu lado. Ele vai te ajudar, Ele vai apaziguar, Ele vai trazer paz. Você não vai precisar ter essa conturbação, você vai viver a plenitude. Aprender de onde vêm as setas. De onde vêm as setas? O que me rouba? Não, meu líder. Não, esse pastor fica com essas pregações aí. Não, é aquele outro cara. Não, aquele irmão que não me deu a mão. Tá bom, então vamos ver. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai. Nós estamos preocupados com um aqui, outro ali, e o diabo está andando na nossa volta procurando. Ele precisa achar uma brecha. Ele precisa dar uma brecha, porque ele fala aqui: porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Estou aqui, ao meu redor estão os anjos. Depois dos anjos, de redor, está o adversário. Ele não pode me encostar a mão em mim, porque a minha volta, ao meu redor, tem os anjos.
Mas quando ele pode tocar em mim? Quando eu troco o meu comportamento. Eu não vigio, eu falo mal, eu ataco, eu começo a ficar, aí eu estou gerando, eu desacredito, eu não levo a sério, eu recebo a palavra e digo, isso não é para mim, eu vou, e ele vai falando, está chegando a hora, está fragilizando, abriu a porta, ele passa de lá para o lado de cá, e aí existe o ataque. Por quê? Porque eu abri a porta. Não é porque ele tenha poder para isso, é porque ele lança e eu aceito. Mas olha, eu acho que aquela pessoa lá, e aí começa a falar mal. Para que eu estou falando mal da pessoa? Para que eu estou atacando? Para que eu estou desvalorizando? Para que eu estou começando a criar contenda? Para que eu estou formando grupinhos? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: você está vendo o problema com meu filho? Eu estou. Sabe quem é o culpado? Eu falei: ixi, eu sei, mas não posso falar, ele vai ficar bravo comigo. Ele falou: eu sou o culpado, minha mulher é a culpada, porque nós ficávamos falando mal da igreja em casa, e nós falamos, e aí, agora eles assumiram isso, meu filho assumiu isso, e agora ele não quer ir para a igreja, agora ele não sei o que, agora não sei o que lá, mas na verdade, as pessoas lá não eram erradas, eu cometi o erro. E aí, irmão? A gente às vezes pensa que criança não ouve, a gente pensa que as palavras de maldição não ficam ecoando dentro da nossa casa, porque se a nossa boca tem poder, a gente tem poder, não tem? E a gente fala, quando eu abençoo, eu também tenho poder, aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu, o que eu desligar na terra será desligado no céu, e blá 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 blá. E quando eu falo maldição, fica girando dentro da minha casa, fica batendo nas paredes lá, e aí amanhã depois começa a acontecer coisa ruim, e aí eu falo assim, não dá dinheiro para nada, agora estou aqui com problema de saúde, agora não sei o que, agora não sei o que lá, e se eu pudesse passar lá, estetoscópio lá para mostrar, ia só ouvir vozes falando mal, atacando, contra, e aí fala assim, quem gerou foi o próprio povo da casa. Quais são as palavras que você está liberando lá? Versículo 9, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Então, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições não é para todos sofremos. Todo mundo tem, pode ser em tempos diferentes, mas tem aflições. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. Então peraí, havemos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Primeiro nós sofremos, primeiro nós aprendemos, primeiro nós amadurecemos, e aí Ele vem, aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. Olha a situação, está dentro de quem? De mim. Não é a culpa do irmão do lado, não é a culpa do irmão do outro lado, não é a culpa do meu patrão, não, a culpa do patrão que não sabe, a empresa está assim, não. Nós dependemos de Deus, diga, eu dependo de Deus. Então cuidado com o que você faz. Se você depende de Deus, tem coisas que você pode fazer que vai fechar a porta para Deus te abençoar, né? Havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre, amém. O que Jesus nos mostra? Temos que ser sóbrios, temos que vigiar. O diabo anda ao nosso redor, esperando uma brecha para passar, para estar no nosso redor. Temos que resistir firmes na fé, que esta aflição vem para todos, não é exclusivo somente para nós, que Jesus vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer, porque somente Jesus tem essa capacidade e poder para nos dar proteção, força e vitória, só Ele. Se eu entender isso, irmão, sabe o que quer dizer? Que eu vou pegar minha cruz sim, eu vou lançar ela sobre mim mesmo, não vou jogar em ninguém, eu vou carregar minha cruz, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou entender que Ele tem o melhor para me entregar, que Ele vai me proteger, que a fé é algo que agrada o coração de Deus, e eu vou entender uma coisa especial,
que as setas não vêm dos meus amigos, das pessoas, vêm do diabo. Pode até usar o meu amigo, pode usar minha amiga da igreja. Às vezes vem uma pessoa e começa a falar coisas no seu ouvido, que você tem que ser a primeira pessoa a dizer: ô, parou. Irmão, faz isso não. Você está trazendo maldição para você e para mim também. Você está falando de quem? De ungido? Está falando de quem? Está falando mal do que? Da estrutura? Está falando mal do que? Do que Deus determinou? Está falando mal do que? Daquilo que a gente mesmo acredita? Para aí. Vamos ser sóbrios, vamos ter entendimento, vamos seguir o critério de Deus. Vamos vencer o diabo e não vencer as pessoas. Porque quando eu penso em vencer pessoas, as pessoas mudam e eu penso: acabou. Não, vem outra e ela pode vir influenciada pelo inimigo de novo e vai atacar. Mas se eu puder me fortalecer, me habilitar, estar musculosamente, espiritualmente falando bem, então o inimigo não pode tocar em mim. De redor, lembra sempre disso, de redor. Ele só vai passar para o lado interno quando eu abrir brecha para ele passar. Se eu não abrir, ele continua lá fora. Amém? Sim ou não? Deu para entender? Então fica de pé, se você entendeu, fica de pé, que é importante. Falou: o vencedor é ensinável. Tem alguém ensinável aí? Meu Deus.